Salve, salve, rapaziada! Aqui quem fala é Carlos Berbert, uma voz um pouco diferente, né? Hoje na apresentação, normalmente vocês escutam a voz do Mike, né? Ou então do nosso querido amigo Matias, mas os dois estão ocupados na data e aí eu assumi a responsabilidade hoje, né? 20º podcast da Brasil Spurs, né? Um número redondo, assim, com relação a podcast, né? Sempre muito especial e ainda mais próximo, né? Do 8º aniversário da Brasil Spurs, que comemora na terça-feira, dia 21 de março, né, 8 anos. Então, claro, né, a gente tinha que trazer também um convidado muito especial, mas vou deixar ele por último, né, fazer um pouquinho de suspense, né, obviamente para prender a atenção, né, prender a audiência. Então, vou começar aqui com os comentaristas primeiro, né, passar a bola para o nosso presidente, Diego Castanha. Diego, seja muito bem-vindo mais uma vez, meu querido, sempre essa oportunidade maravilhosa sempre de estar com você, né, é claro, e falando sobre Tottenham. Salve, Carlos, salve, galera. Muito bom estar aqui de volta novamente no nosso podcast. Essa data é especial também para a gente, né? Fazendo aí 8 anos de torcida oficial do clube aqui no Brasil. Apesar de a gente já acompanhar o clube já há bem tempo, mais tempo do que isso, mas 8 anos de torcida oficial do clube é uma relevância muito grande para nós brasileiros ser reconhecido pelo clube aqui no Brasil, né? E hoje com um convidado especial, bem bacana, a gente já teve aqui a presença do Sandro, né, e do Gilberto, e tenho certeza que hoje a gente vai ouvir bastante curiosidade, bastante história legal também. Perfeito, é isso. Você falou que, 8 anos aí de torcida, e na época que a gente começou a torcer, o nosso convidado estava atuando pelo clube ainda, né? Então é uma coisa assim, torna ainda mais especial, mais mágico ainda, né, esse podcast. Então vou passar agora a palavra aí para o Thiago. Então ele que, acho que é a segunda participação sua, né, Thiago, no podcast, me corrija se estiver errado, por favor. Então seja bem-vindo novamente, meu amigo. Fala, pessoal, boa noite, Carlos, boa noite, Castanha. Obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo, convite. Sim, é a minha segunda participação. Eu fiz o podcast do Final das Janelas de Transferência de janeiro também. Muito feliz de estar aqui no 20º episódio, pertinho do 8º aniversário da torcida. Um convidado mais que especial. Como você falou, estava lá no clube quando a gente começou a torcer. Mais um dos vários brasileiros que jogaram lá. Um convidado muito especial que a gente vai conversar muito e a gente está muito feliz de receber aqui. É isso, então, né, já vou passar a palavra também para o nosso convidado mais que especial, o goleiro Gomes. Né? Gomes, seja muito bem-vindo e, primeiro de tudo, queria te agradecer aí por ter aceitado o nosso convite. Você que, assim, o Gilberto, obviamente, foi o primeiro brasileiro ali que passou pelo clube, né? Você teve um contato com ele, uma relação, mas, assim, para a torcida brasileira, obviamente, até pela globalização, né, assim, da Premier League como marca, como campeonato, né, e a questão dos direitos de transmissão mais facilitados, né, espalhados pelo mundo, você acabou sendo o brasileiro que mais se identificou, podemos dizer assim, até agora no clube, né? Então, seja muito bem-vindo e, por favor, suas primeiras considerações. Pessoal, primeiramente, boa noite, um prazer estar falando com vocês aí, né? Depois de alguns contatos com o Diego, a gente alinhou para fazer esse podcast. Primeiro eu quero pedir desculpa aí, porque a correria é muito. Se eu soubesse que parar de jogar bola ia dar tanto trabalho assim depois, eu tinha continuado jogando até os meus 45 anos. Trabalha mais do que quando jogava, mas enfim, eu sou grato demais por poder ter tido uma carreira tão longa, né, como foi a minha, 21 anos como profissional, poder participar de um tempo maravilhoso ali. Eu acho que a construção do Tottenham que é hoje, né, nós começamos lá em 2008, 2009, né, foi quando começou sim a montar um Tottenham que deu uma cara diferente pro time. Eu creio que naquela época ainda era um estilo totalmente diferente de se jogar ainda, mas jogadores com qualidade, né, diferenciada começaram ao mesmo tempo, numa mesma temporada, começaram a chegar no clube, né? Então, assim, foi um privilégio dentro desses 21 anos de
de profissional, poder fazer parte de um clube tão tradicional, né, como é o Tottenham na Inglaterra e no mundo também, né? Todos hoje conhecem o Tottenham e sabem da grandeza que é o clube, né? Perfeito. E para começar, né, obviamente, como você falou, você chegou ali em 2008, né, no começo de julho. Antes você defendia o PSV, né, da Holanda, um país e um clube que sempre acolheu muito bem os brasileiros. Foi sempre uma porta de entrada ali para os brasileiros na Europa. E queria que você começasse contando exatamente, né, de forma cronológica, como é que chegou para você esse contato, né, esse interesse do Tottenham para contar com a sua participação, podemos dizer assim, no elenco, se você puder, obviamente, contar detalhes, né, da negociação, quanto tempo durou. Olha, o contato com o Tottenham começou a partir do momento que eu joguei contra eles, e jogando pelo PSV. Não sei se felizmente ou infelizmente eu fui melhor em campo nos 2 jogos, né? Foi na Copa da UEFA, era a Copa da UEFA ainda, de 2007-2008, temporada 2007-2008. Se eu não me engano, foi as oitavas ou quartas de finais. Nós ganhamos o primeiro jogo de 1-0 em Londres e perdemos de 1-0 em Eindhoven, e foi para os pênaltis. Eu peguei um pênalti do Jermaine Jenas, e foi um jogo assim bem marcante naquela data, e provavelmente a partir dali, né, esse jogo foi no início de 2008, se eu não me engano, provavelmente a partir dali o Tottenham começou a me seguir um pouco mais de perto, né? Eu estava, desde que saí do Cruzeiro em 2004, foram 4 grandes temporadas no PSV, então vários clubes, inclusive outros clubes da Inglaterra, começaram a demonstrar interesse, mas o Tottenham foi aquele que realmente veio disposto a me levar, né? E na época, eu lembro que foi uma negociação um pouco conturbada, pelo motivo de que eu tinha alguma situação no PSV, tinha acabado de renovar o contrato com o PSV por mais 4 temporadas, naquele mesmo ano. Eu criei naquele momento que era um momento de dar um próximo passo, né? E a Premier League é o sonho de todo atleta, e a gente pediu na época para o PSV que pudessem deixar que isso acontecesse, né? E aconteceu, depois de algumas semanas de negociação e tudo. Me lembro muito bem que alguns empresários lá na época atravessaram, falando que era meu empresário, e quase que eu não vou, porque empresário, quando entra numa situação que ele foca somente na grana e na comissão, muitas vezes tira a oportunidade do atleta de ir para determinado clube, né? E infelizmente era isso que estava acontecendo na época, mas eu sei que quando Deus tem um plano, ele move as coisas, e vieram aqui. O empresário estava em Belo Horizonte na época e falaram: poxa vida, olha, o Tottenham... Alguém do Tottenham estava aqui em Belo Horizonte, encontrou na reunião de empresários aqui em Belo Horizonte, encontrou por acaso lá como empresário e falou: poxa vida, o Tottenham está tentando contratar um goleiro brasileiro do PSV e não está conseguindo. Mas como assim? O goleiro eu que represento o goleiro. E lembro que na época era Skype ainda, a única comunicação de vídeo, né? Fizeram um Skype aqui de Belo Horizonte para o Daniel Levy, né, que é o atual presidente ainda do clube e um dos donos do clube hoje. E na hora resolveram lá a situação, porque o que estava prendendo é porque os outros empresários lá que estavam atravessando estavam pedindo um valor muito alto de comissionamento e inviabilizava a situação, né, a transação. Mas aconteceu e foram 6 anos, assim, que não me arrependo de nada de ter ido para o clube, porque eu aprendi muito, participei de momentos históricos do clube, de jogos históricos, né? Inclusive podendo classificar aí, depois de vários anos, né, na temporada de 2009-2010 para a Champions League, que foi algo assim muito marcante para o clube. Perfeito. Agora eu vou passar a palavra para o Castanha, né? Ele tem uma pergunta também para fazer a você. Vai lá, Castanha. Então, Gomes, eu queria saber de você como foi a sua adaptação no clube, né? O Gilberto esteve aqui com a gente e ele falou que teve muita dificuldade com os estrangeiros quando ele chegou lá. E logo em seguida, ele chegou em janeiro, você chegou em julho, e ele falou que você ajudou muito, muito ele nessa adaptação. Acabou sendo muito importante para ele até conseguir subir o nível dele também na equipe. E queria saber
de você como foi essa sua adaptação e depois também a sua recepção dos brasileiros, né? Que você recebeu o Sandro, depois teve o Paulinho também. Como foi receber também esses jogadores? O que você acha também que faltou ali para o Paulinho desenvolver melhor ali no clube? Se ele jogou fora de posição? Enfim, queria que você falasse dessa sua adaptação e dessa participação dos brasileiros que você teve contato. Cara, eu posso dizer que com o clube em si foi, assim, adaptação direta muito boa, né? A recepção foi maravilhosa, é um clube realmente família. A adaptação foi boa com relação ao clube. Com relação à liga, que eu demorei um pouco a adaptar, porque é um jogo muito físico, talvez naquela época muito mais do que agora. Eu lembro que nós tínhamos lá o treinador, o Redknapp, não era um Pochettino da vida que começou a fazer o Tottenham jogar. Então era o campeonato inglês em si, se a gente comparar aí de 2014, por exemplo, que foi meu último ano lá, para hoje, é um campeonato totalmente diferente do Tottenham e de muitas equipes lá. Equipes pequenas jogando realmente futebol. Antes era um jogo um pouco mais aéreo e complicava muito a vida, principalmente do goleiro. Então, eu sempre fui um goleiro muito ativo, né? Com relação a comandar a área e tudo. E lá a área é sempre muito congestionada. Então, com relação à liga, eu tive muito problema de adaptação no início, porque eu queria mostrar aquilo, a mesma coisa que eu fazia no PSV, eu queria mostrar no Tottenham também, né? Mas eu não tinha essa experiência ainda de liga. Então, eu demorei um pouquinho a adaptar, tive alguns problemas de lesões. Eu me culpo também porque eu poderia ter parado no momento que eu lesionei. Eu lembro que eu tinha algumas situações, uma delas até o Peter Crouch, ele faz uma piada com relação a isso, que ele fez eu chorar lá contra o Stoke City, mas é porque os caras sabiam que eu tinha um problema na minha costela e todas as vezes eles vinham na minha costela e davam na costela, né? Então tem uma cena em um lance lá que eu pego a bola no alto e o cara vem e me dá. Eu jogava com anestésico no local, mas mesmo assim esse anestésico não era suficiente, né? Eu lembro que essa lesão se ocasionou em um treinamento nosso lá, estava muito molhado o campo, chovendo muito, e o Alan Hatter, que era nosso lateral direito na época, ele dá um carrinho e não consegue parar, e ele vem com os 2 pés na minha costela. Então eu treinava uma vez por semana, pra você ter ideia, e ia para o jogo. Então, assim, eu coloquei minha cara para bater, para poder, né, tentar me adaptar o mais rápido possível. Erro meu e, assim, responsabilidade minha também. Eu não deveria ter jogado dessa forma. Talvez se eu tivesse um pouco mais de cabeça, tranquilo, me recuperado, o nível no início, principalmente, seria totalmente outro. Né? Apesar de ter tido muito bons jogos com o Tottenham no início também. Agora, com relação à adaptação do Gilberto, não é uma liga muito fácil para o brasileiro. Não é uma liga muito fácil para o brasileiro, não é uma liga que você chega e já tem a liberdade, né? O campeonato inglês, principalmente, como é uma liga de jogadores com muita qualidade, ofusca um pouco, talvez alguns atletas, né, que está acostumado a jogar no Brasil, está acostumado a jogar em outras ligas, que o holofote estão todos neles. Então, o inglês ele trata todo mundo, independente se for um superstar ou um jogador um pouco mais modesto, da mesma forma. Então, isso talvez ofusca um pouco aqueles jogadores que estão acostumados a jogar em times grandes no Brasil, que a imprensa está lá a todo momento. O Gilberto foi assim, ele me convenceu praticamente a ir para lá falar, quando ele estava lá, né? Ele falou, não, Gomes, vem para cá, é um clube fantástico e tal. Mas eu não gostei da atitude do Gilberto, porque a hora que eu cheguei ele saiu. Me deixou sozinho. Então, ele assim, veio no ano seguinte, né? Exatamente. Mais uma temporada e saiu, né? Então, assim, eu falei pra ele depois, Gilberto, poxa vida, me deixou sozinho aqui, cara. Mas, assim, foi importante eu acho que ali por ser um pouco fechado, né, eu ajudei ele também me ajudou bastante. Então, assim, a gente se ajudou. E depois, pela experiência, por saber, por entender, os outros brasileiros que foram chegando, a gente abraçava, porque eu sabia que se eles rendessem dentro de campo, eles me ajudariam nos bichos, né? Então eu poderia ganhar mais bicho. O cara tivesse... Então, quanto mais melhor e antes eles adaptassem, mais eles poderiam me ajudar dentro de campo, né? Eu acho que o mais difícil lá, além da liga, é a adaptação mesmo da cultura, no dia a dia e tal. Então eu procurava abraçá-los mesmo. O Sandro foi assim, o Paulinho foi assim, todos os brasileiros que chegaram lá, né? E eu falo também do Watford, que foi o Richarlison quando chegou, o João Pedro também. Então eu sempre fui assim, de abraçar
principalmente os mais jovens e aqueles mais novos nas equipes, né? Então, assim... Você criou uma amizade bem bacana com o Sandro, né, Gomes? Que a gente vê... Vocês se encontram bastante, postam fotos juntos nas redes sociais. Você criou uma amizade bem bacana e que vocês mantêm até hoje, né? Você manteve mais alguma amizade com mais algum outro jogador além do Sandro? Cara, o Sandro é um cara muito especial, né? Um cara muito espontâneo. Então o nosso vínculo foi maior lá também, né? A gente ficou muito mais tempo junto lá e a gente se ajudava mesmo. Ele me ajudou muito, principalmente quando eu estava sem jogar nas minhas 2 últimas temporadas. Depois eu fui para o Hoffenheim por empréstimo, mas a gente manteve, um se ajudava lá, né? Um ajudava o outro e tal, então era muito bacana aquilo que foi construído, né? O Sandro eu me considero como irmão que Deus me deu com sangue diferente, né? Então, assim, a gente mantém contato diariamente, praticamente, um cara do bem, então a gente quer ter pessoas assim por perto. As outras amizades foram com o Richarlison, né? Apesar de ter jogado em outro clube com ele, mas, assim, muito, muito boa, né? Vários atletas aqui na minha época de Cruzeiro, né? Então eu não tenho uma pessoa, talvez o Sandro seja a amizade bem mais próxima, né? Porque a gente se fala praticamente todo dia, né? Mas assim, dentro do futebol, né? Mas assim, o futebol me deu muitos bons amigos e mesmo aqueles que a gente não mantém contato todos os dias, eu tenho uma consideração muito bacana, né? Muito grande, porque com certeza foi parte da minha história também, ajudou a construir a minha história de uma forma ou de outra, né? Esses atletas, então assim, mas o Sandro com certeza é um cara que ficou marcado aí dentro dessas amizades todas que eu construí durante a minha carreira. Fala, Thiago, agora é com você, faz a sua próxima pergunta aí. Bom, Gomes, a gente queria saber uma coisa que ele é um personagem que tá sempre na boca do torcedor do Tottenham, mas ainda assim a gente não sabe muito sobre ele, que é o Daniel Levy. Você falou que ele foi muito importante na sua transferência, de sentar o Skype e resolver a situação com ele, mas a gente queria saber também como era a convivência com ele, um cara que a gente não vê muito na mídia, como que ele era no dia a dia, o quanto ele participava do vestiário, da parte recreativa também do elenco. E também sobre questão de convivência, depois se você pudesse falar um pouquinho como foi a convivência com caras tipo o Bale e o Modric, que, né, tornaram grandes jogadores do futebol mundial, como que foi na época da saída deles, aquela sensação de sai, não sai, e também do Harry Kane, né, que acabou de se tornar o maior artilheiro do clube. Tem as histórias de que o pessoal ria dele no começo da carreira, se você via potencial, né, de se tornar o jogador que ele é hoje. E como que era a convivência com esses caras enquanto você estava lá no clube? Olha, primeiro sobre o Daniel Levy, né? Ele é muito discreto, até mesmo dentro do clube. Muito discreto. Não aparece muito. Tem o lugar dele lá no estádio. Não acessa muito ou poucas vezes o vestiário, mas é um cara muito, muito apaixonado pelo Tottenham. Ele é obcecado pelo Tottenham, eu acho. E principalmente para construir e fazer do Tottenham uma potência, né? A gente lembra lá do centro de treinamento do Tottenham antes e a inauguração do novo centro de treinamento em 2012, que era a menina dos olhos do Daniel Levy, né? E agora, com certeza, a menina dos olhos, além do centro de treinamento, é aquele estádio maravilhoso que foi construído lá, né? Eu acho que na Europa não tem nenhum time que se estruturou como o Tottenham nos últimos anos aí. E claro que para se estruturar leva um tempo para o resultado sair dentro de campo também, né? Por mais que o torcedor cobre aí um resultado de títulos, e eu acho que está mais do que na hora do clube conquistar, porque hoje tem potencial. O Tottenham está em outro patamar. Eu me lembro que quando eu cheguei no Tottenham, a minha primeira entrevista e a imprensa inglesa, poxa, Gomes, tô acostumado a ganhar no PSV e tudo, o que você espera daqui? Eu falei, eu espero ganhar da mesma forma que eu ganhei, que eu ganhava no PSV e em outros clubes, né? Ganhei no Cruzeiro. Eu lembro que na época tinha uma tradutora, eu não falava ainda muito bem inglês, a Márcia, eu lembro até o nome dela. Após a minha entrevista, né, ali a conferência de imprensa na minha apresentação, ela vem me falar junto com o assessor de imprensa, falou, poxa vida, nós não podemos falar isso, é muita pretensão ainda para aquilo que o Tottenham é hoje, né? A gente ainda não está entre o top 4, né, que eles falavam muito naquela época, mas assim, foi sempre
eu via o Tottenham com muito potencial desde quando eu assinei para o Tottenham, né? Então, assim, um clube muito tradicional, um clube de uma torcida apaixonadíssima, uma torcida que faz com que o time jogue, né? Então, assim, mas só que ainda tinha essa mentalidade, eu acho, de uma mentalidade de clube mediano do futebol inglês. Apesar dos próprios jogadores verem que tinha muito mais potencial do que aquilo que eles imaginavam, as pessoas dentro do clube. Mas o Daniel Levy sempre quis que a equipe ganhasse, né? Sempre quis fazer diferente, né? Sempre quis contratar bons jogadores. É claro que, principalmente naquela época, ele não gastava muito, até eu acho que pensando naquilo que ele precisava construir em termos de facilities, né, que eles falam lá, de centro de treinamento e que era necessário, né? Tinha um centro de treinamento muito acanhado na época que nós chegamos, e também, né, mudar o estádio antigo para um estádio novo, né? E assim, eu acho que essa era a mentalidade dele, mas comigo sempre foi um cara muito correto, muito sincero, gostava muito de mim, tanto que eu fui fazer fui para o Hoffenheim de empréstimo, e na época o Hoffenheim quis ofereceu um valor para me contratar em definitivo. Ele falou, não, você vai ficar mais um ano, eu quero que você fique e tal. Eu fiquei mais um ano e no final, quando eu saí, né, saí livre, ele queria que eu ficasse por mais 2 anos ainda. Me ofereceu um contrato de 2 anos para que eu ficasse, né, porque ele achava que eu ainda podia recuperar o meu espaço dentro do clube. Eu falei, não, Dani, meu tempo aqui acabou, eu quero outros ares, até para eu poder jogar um pouco mais e tal. E assim, foi o que aconteceu, um cara muito respeitoso, um cara que sempre tratou, né, as coisas do clube com muita seriedade, né, demonstrando mesmo um amor muito grande pelo clube, né, e um compromisso também com o clube, de sempre deixar o clube em um estágio que está hoje. O clube hoje só precisa ganhar o título, que é o mais importante do futebol, é claro, mas tem toda a capacidade para isso. Tem um estádio, tem um centro de treinamento, tem patrocínios por trás, então, assim, tem toda a capacidade de formar um time e arrebentar. Tem treinadores hoje que você só via ele em grandes equipes da Europa aí, né, em outras ligas, no caso. Nunca imaginava assim um Conte treinando né, o Tottenham alguns anos atrás, na minha época principalmente, né? Então assim, parecia-se muito distante daquilo que o Tottenham é hoje, mas hoje é um clube que tem total potencial para fazer. Agora, a minha convivência, as outras perguntas com os atletas foi sempre fantástica. Inclusive, se vocês me permitem, eu vou sair aqui um pouquinho e vou mostrar aqui. Eu acho que é a camisa com dedicação, assim, de amor que os atletas, né? Deixa eu ligar aqui. Os atletas fizeram do Tottenham para mim. Então aqui assim, ó. Vou mostrar aqui. Essa aqui. Todas as assinaturas de quando eu deixei o clube com dedicatórias assim profundas, sabe? Que bacana, cara. Com dedicatórias profundas. Então, assim, eu nunca tive... Por exemplo, no PSV. No PSV eu tenho uma camisa que tem assinatura de todo mundo, mas não tem nenhuma dedicatória. Aqui você vê que todas as dedicatórias, olha aqui, ó, todos, né? E dedicatórias, assim, de tocar mesmo o coração, né? Então, assim, a minha convivência com os jogadores lá foi sempre muito próxima, e eu não tinha essa de ficar só com os brasileiros ou só com os sul-americanos. Eu realmente vivi o dia a dia do clube, apesar, comigo foi sempre assim em todos os clubes, né? Eu não diferenciava inglês de outras nacionalidades. Normalmente você tem muito assim, né, divisão dentro. Eu nunca não, eu sempre me dei muito bem. Eu lembro de jogadores como Modric, nós fomos apresentados juntos. O Bale na época estava para ser emprestado e o Ekoto machucou na época e ele começou a jogar de lateral esquerdo e tava para ser emprestado assim, porque a janela tava fechando. Se não fosse a lesão do Ekoto, não sei se o Bale seria o jogador que ele é hoje, né? Então assim, que foi, né, até aposentar aí. Mas assim, um lateral que começou
começou como lateral ali, a posição dele era lateral. E depois, quando o Benoit Ekoto voltou, o Redknapp precisava achar uma posição para ele, colocou ele lá na frente. Então, aí começou ele a fazer aquelas coisas que vocês acompanharam aí, com certeza. Mas assim, lembro do Harry Kane, inclusive eu estive em Londres agora, no CT do Tottenham, e a gente falando de um episódio no CT antigo mesmo, ele estava emprestado e voltando com a perna quebrada. Ele tinha sido emprestado para um clube e voltando com a perna quebrada, com uma fratura na perna. E eu lembro exatamente desse episódio, e ele, poxa vida, aconteceu, tal, e eu falando com ele, não, continua, né, trata aí que você vai voltar bem e tal. Aí eu já lembro dele no CT novo, né, que o Tim Sherwood sempre chamava ele para poder treinar com a gente, e ele era um nightmare, né? Tipo assim, era complicado as finalizações dele, porque ele não é um cara de muita agilidade, não é um cara que tem muita mobilidade no corpo, mas quando ele gira e ele pega principalmente a bola cruzada, ela só vai na redinha, tanto com a perna direita como com a perna esquerda. Então, para os goleiros era complicadíssimo parar ali. A gente não sabia até onde ele poderia chegar, mas sempre foi um jogador muito determinado e a gente via que ele poderia alcançar alguma coisa. A gente não sabia realmente que fosse ser isso que ele é hoje, né? Esse fenômeno. Perfeito, a gente ia até fazer perguntas sobre isso, né? Mas aí você acabou já adiantando um pouquinho. Agora eu queria saber, né? Emendar algumas perguntas, na verdade, com relação... Você citou o Richarlison, né? Você chegou a conversar com ele? Teve alguma influência, assim, nesse processo de negociação? Ele te procurou para saber como é que era o clube, né? Nessa saída dele do Everton pro Tottenham, obviamente. E se você, assim, desses jogadores que se tornaram estrelas, né, que jogaram com você no Tottenham, se você tem algum contato mais próximo, assim, sem ser, obviamente, o Sandro, né? Você citou bastante o Sandro, fica isso realmente bem claro nas redes sociais. Querendo ou não, a gente perde um pouco de contato, né? Mas eu ainda mantenho contato com o Modric, principalmente. É um dos atletas que mais, assim, a gente tem contato. O Adebayor, né, depois que veio, cara sensacional. O Ledley King, sempre que eu tô em Londres, né, também. Então, assim, um cara que me dei muito bem com ele. Cara que era ídolo lá no Tottenham, me abraçou, né? E ele sempre cita que o melhor goleiro que ele jogou junto foi eu, tal. Então, assim, e para mim também ele foi um dos melhores zagueiros que eu pude ter ali, que era incrível. O cara treinava 30 minutos por semana, ia e era melhor em campo, né? Infelizmente ele teve um problema no joelho dele gravíssimo. Então, assim, o contato talvez a gente perde pelo dia a dia mesmo, mas sempre que a gente tem a oportunidade, a gente mantém esse contato para poder, né, relembrar os velhos tempos, né? Então, assim, foi muito bacana o tempo que eu pude né, estar no clube e conhecer atletas de altíssimo nível, conviver com eles e saber que são as pessoas mais normais do mundo. Perfeito, né? Já diziam aí muitos técnicos que os craques, eles não dão trabalho, né? Problema são aqueles jogadores, podemos dizer assim, que acham que são grandes jogadores e, na verdade, não jogam nada. Mas você levantou a mão, Gomes, por favor, pode falar. Eu esqueci de falar aí do Richarlison, se eu tive alguma influência, né? Você fez a pergunta do Richarlison. Assim, o Richarlison, quando eu soube que estava concretizando, eu nunca gosto de de falar assim, oh, não, vai que é isso, tal, mas na hora, assim que acertou, né, assim que eu fiquei sabendo, né, que acertou, o clube acertou a contratação dele, eu falei, cara, vai que é um clube maravilhoso, você vai ver a possibilidade, você vai ter possibilidades lá de, né, alcançar um nível que a gente imagina que você pode chegar. É um clube, eu acho que para um próximo step dele era importantíssimo ele dar esse próximo passo, até em termos de Champions League, né? Ele ter a oportunidade de jogar uma Champions League, tal, que talvez era o sonho dele, e realmente jogar num clube de ponta, né, ali da Inglaterra. E ele teve essa oportunidade, fiquei muito feliz, né? Fiquei muito feliz mas eu particularmente não gosto de influenciar decisões dos outros. Porque senão depois dá alguma coisa errada e o cara, poxa, Gomes, foi culpa sua. Mas assim, foi uma alegria muito grande eu poder saber que ele também vai fazer parte de um clube muito tradicional e maravilhoso ali na Inglaterra. Perfeito. Castanha, vai lá.
Então, Gomes, a gente teve aquela Champions League memorável, né, da temporada 2010-2011. Queria que você falasse um pouco sobre ela e sobre aqueles jogos, principalmente aquele contra a Inter de Milão e contra o Milan, né, que vocês eliminaram o Milan, que era muito, muito, muito superior a esse Milan que a gente foi eliminado agora, né? Era um Milan realmente incrível, um timaço, e vocês conseguiram eliminar aquele Milan. Infelizmente, na próxima fase encaramos no Real Madrid e acabamos sendo eliminados, mas queria que você falasse um pouco sobre a Champions League e sobre aqueles 2 jogos. Olha, foi realmente uma Champions League histórica, né? Até porque o Tottenham não estava acostumado a jogar uma Champions League igual está acostumado agora, né? Praticamente todos os anos aí sendo classificado para a Champions, né? Alguns jogadores tinham experiência ali de Champions League, os outros quase... Acho que o que mais tinha experiência de Champions League ali, se eu não me engano, era eu, por ter jogado praticamente todos os anos ali com o PSV, né? Mas assim, foi uma temporada maravilhosa, resultados assim surpreendentes. O jogo da Inter lá, que eu lembro que eu fui expulso, né? Eu fui expulso e eu acho que foi o jogo do Bale, né? Que o Bale foi complicado lá à noite do Maicon, né? Então, assim, foi um jogo fantástico. Eu lembro que o dono da Inter lá tava chamando a atenção do Júlio César e deles lá a gente encontrou lá depois o Júlio César lá no corredor e chamando a atenção do Júlio César como que podia aquilo ter acontecido, né? Deixar um jogador só decidir o jogo. Então, assim, foram jogos memoráveis. O nosso jogo lá contra o Milan foi realmente sensacional. Então, assim, uma coisa assim maravilhosa e que você viu ali, né, no fundo ali, né, a galera tentando passar escondido, mas tá aparecendo aqui no vídeo de qualquer forma. Mas assim, foi um tempo e uma temporada maravilhosa. A gente conseguiu alcançar coisas que acho que ninguém imaginava, né? Depois enfrentamos o Real Madrid lá e foi um desastre as nossas atuações, incluindo a minha atuação no primeiro jogo e no segundo jogo também. Assim, mais coisas que acontecem, mas eu acho que foi um aprendizado muito grande para o clube, de saber que o clube tem potencial de alcançar coisas maiores, né? Tinha potencial de alcançar coisas maiores. E a partir dali, eu acho que a partir daquela temporada ali, começou a se mudar a chave um pouquinho de, a gente pode ir que a gente consegue. Nós estamos montando aqui uma base que vai dar frutos lá no futuro, né? E através de jogos como esse que jogadores como o Modric, o Bale foram aparecendo, né? Porque querendo ou não, o campeonato inglês é muito top, mas você disputar uma Champions League te dá uma visibilidade totalmente diferente daquilo que é o campeonato inglês, né? E eu posso te dizer que naquele período ali se formam muitos torcedores também do Tottenham aqui no Brasil. Hoje a gente fala com muita gente que diz que passou a torcer pro Tottenham quando viu aqueles jogos mesmo da Champions League ali, que ganhou uma visibilidade muito grande no Brasil, né? A Premier League ainda não tinha uma visibilidade ainda tão grande como tem hoje, e realmente aqueles jogos da Champions League ali atraiu muitos torcedores aqui no Brasil. A gente vê o pessoal falar bastante daqueles jogos. São jogos, né? São jogos como esse que fica marcado, né, na memória do torcedor, né? Jogos históricos. Eu costumo dizer, hoje de vez em quando aparece um vídeo do Watford lá que era uma Almunia que estava jogando na época, no gol do Watford, e fez uma defesa lá, tal, e fez a defesa de pênalti. O Troy Deeney no ataque lá seguinte vai e faz o gol pro Watford e classifica. Então, jogos como esse fica marcado na memória do torcedor e tem essa possibilidade, sim, de cativar o coração do torcedor mesmo, né, das pessoas para torcer para determinado time. Eu tenho certeza que aquela Champions League fez com muitos torcedores, né, principalmente fora da Inglaterra, porque a não ser os filhos, né, ali, os torcedores do Tottenham, a Inglaterra é o seguinte, tem a torcida já pré-determinada ali, de muitos anos, então isso passa de pai para filho, não tem muito o que mudar, não, mas só que, assim, esse tipo de jogo, né, principalmente para fora da Inglaterra, fica marcado na história. Eu tenho certeza que aquele jogo nosso contra o Milan, de 1-0 lá, foi fantástico. Eu lembro que o Sandro... O Wilson Palacios, cara. O Wilson Palacios jogou muita bola naquele jogo. Então, assim... E era um Milan muito forte, né, Gomes? Eu tava acostumado. Eu peguei uma sequência de enfrentar o Milan aí. Provavelmente, desde quando eu cheguei no PSV,
E era aquela base do Milan de um Milan top, né? Que estava acostumado a ganhar títulos e tal. Eu tinha enfrentado o Milan em algumas situações, fase de grupo e fase também ali de mata-mata ali, até nas semifinais, né? Nós perdemos as semifinais pro Milan, que foi eu jogando pelo PSV, e era aquele Milan ali, aquela base daquele Milan ali. E com certeza o favoritismo estava todo no Milan, mas a gente fez uma partida fantástica lá em San Siro. Não tão boa no jogo de volta, mas o suficiente para manter o resultado, né? E a gente defendeu muito bem. O Santos foi gigante naquele jogo, da volta ali, e assim, a gente conseguiu passar por um Milan que ninguém acreditava. E você também pegou muito, né, Gomes? Falar que naqueles 2 jogos ali também, 2 jogos que você segurou ali o placar também, a gente não tomou nenhum gol, e aquela classificação também se deve muito pela sua participação no gol. Cara, eu costumo dizer que isso eu deixo para vocês comentar. Eu não fiz mais do que a minha obrigação. Tá certo. Tá certo, é isso aí, com certeza. Thiago, e aí, meu querido? Vai que é a tua. Eu tenho uma pergunta que eu sempre gosto de ouvir ex-jogadores falando que qual é o estádio, assim, quando você jogava de visitante, você fala assim, não, esse eu tenho um pouco de receio de jogar, ou qual que você se sentia mais à vontade, não, é a casa do adversário, mas aqui eu tô me sentindo bem, tô tranquilo. E também comentar um pouquinho de como que era o clima, assim, de semana do clássico contra o Arsenal, como que era a preparação, se tinha uma coisa diferente, o ambiente, a atmosfera do centro de treinamento antes do clássico contra o Arsenal. Cara, em termos de estádio, eu sempre falei em todas as minhas entrevistas que eu sou fã demais da atmosfera de Anfield. Para mim, é a melhor atmosfera para se jogar e para te trazer também temor quando o time deles estão bem. É uma atmosfera fantástica, um estádio maravilhoso, gostoso de jogar, ambiente de futebol mesmo, sabe? O nosso estádio antigo do Tottenham ali, o White Hart Lane, né, também era um estádio diferente demais, cara. Estádio inglês, acanhadinho, mas 35 mil pessoas ali, mas era pro adversário. Eu joguei lá, era muito difícil. Eu joguei lá contra o Tottenham, era muito difícil, né? Então, assim, Anfield para mim em termos de atmosfera e para mim é o melhor estádio assim que eu tive a oportunidade de jogar. O Old Trafford também do Manchester também é muito bacana, mas eu ainda fico com a Anfield. Perfeito. Queria saber até uma questão, Gomes, que você falou, né, que você viveu na verdade essa situação, né, daquela do Bale, se ele saía ou não saía, né, para o Real Madrid, teve aquelas contratações, né, o Capoue, o Soldado, o Quiriques, né, o zagueiro. Queria saber, né, se vocês tentaram conversar com o Bale de alguma forma para que ele continuasse no clube, né, se internamente acabou que vocês já sabiam que ele sairia, né, do clube, e até sobre esse processo, né, de virada de chave, como você falou, com relação a ser um clube médio para ser um clube mais ambicioso, né? Brigar tanto por uma vaga ali na Champions League, participar de forma mais constante e até mesmo brigar pelo título, né? Em algumas temporadas, como aconteceu. E até queria que você contasse, né? Se teve algum indício assim nos bastidores que você falou assim, opa, não, a chave tá virando realmente. Não, assim, com relação ao Bale aí, como eu disse, o atleta, a gente nunca tenta interferir na vontade do atleta, né? Ele sabia o quanto ele era importante pra gente, mas a gente sabia o quanto ele queria, talvez, dar um passo diferente também, né? E é muito complicado você interferir em uma situação como essa, principalmente quando já tem uma formação, uma ideia já definida, né? Sobre a vontade, né? E a vontade dele, desde o início, foi sair. Desde o início. Por mais que ele gostava do clube e tudo, mas ele via ali uma oportunidade de estar jogando Champions League todo ano, principalmente, coisa que não tinha no Tottenham naquela época, né? Então era uma situação totalmente diferente que é hoje. Vamos supor, hoje se o Tottenham tivesse nessa situação naquela época, tenho certeza que ele ia pensar algumas vezes para poder tomar essa decisão, mas mesmo assim, se ele tomasse a decisão de ir para o Real Madrid, era algo que ele queria fazer de diferente, né? Então, assim, foi através dele, veio alguns atletas, foi um pacotão lá de cinco atletas, né? E assim, é claro que leva um tempo, alguns se adaptaram, outros não, né? E
assim, o clube quis dar uma resposta até pelo valor que foi né, entrou na situação do Bale e trouxe alguma outra situação para o clube poder ter essa capacidade de investir um pouco mais, né? É igual eu te disse, o campeonato inglês não é qualquer um que vai adaptar. O cara pode ser craque, mas se não caiu ali realmente, né, no estilo de jogo que talvez igual eu falo, talvez hoje seja o melhor momento para se jogar na Premier League por causa disso, né? Mesmo assim, é uma liga muito difícil de adaptar. A outra pergunta aí, se você puder refazer, por favor. Não, é mais com relação à questão, né, que você viveu. Você falou dessa questão de virada de chave, né, de pensamento, de se tornar um clube mais ambicioso, podemos dizer assim, né, com relação a, por exemplo, era um clube com uma mentalidade média, que você até citou da questão da entrevista, não pode falar isso porque ainda é um processo, mas se tem algo que te marcou nos bastidores, sim, que você falou assim, não, opa, caramba, agora sim, realmente tá mudando a mentalidade, o clube tá querendo ser mais frequente ali no G4 da Premier League, brigar pela vaga na Champions, participar de forma mais constante e até em algumas temporadas até brigando pelo título. Eu acho que a nossa campanha na Champions League já foi algo que, poxa vida, nós podemos um pouco mais, né? Quando nós mudamos de centro de treinamento também, nós vimos, poxa, o clube tá querendo um patamar diferente. 2012 ali. E para ser sincero, depois que o time começou a jogar, daquela forma com o Pochettino ali, eu costumo dizer que o Pochettino mudou a cara do Tottenham. O Pochettino mudou a maneira do Tottenham de jogar. Ele foi muito fundamental ali para o Tottenham que o Tottenham é hoje. Eu creio que lá em 2008, o Tottenham começou a virar isso em termos de qualidade de times, né? Times mais qualificados, tanto que esse time aí foi muito bem na Champions League, o nosso time de 2010, 2011, né? Aquele ano também na Premier League, terminamos em 4º lugar ali. Então, assim, eu acho que aí já começou ali a estrutura do time foi melhorando, né? Em termos estrutura física do clube foi melhorando. Você vê, poxa vida, caramba, esse lugar aqui é maravilhoso, vai nos dar a oportunidade de performar, né? De crescer e tal. Então você via a ambição do clube ali, talvez até no centro de treinamento ali, a seriedade que estava se tornando, né? Não que não era sério antes, mas a dimensão que estava se tornando ali o clube, né? Então, assim, foi bem bacana aí esse tempo aí de virada de chave aí, eu acho que foi muito bacana. Perfeito. Gomes, já pegando esse gancho aí que você falou do Pochettino, né? A gente está nessa fase atual aí do Tottenham que só tem criticado bastante o trabalho do Conte e já estão especulando o nome do Pochettino aí para a próxima temporada. Eu queria saber de você o que você tem achado dessa atual fase do Tottenham, se você acha que seria uma boa manter o trabalho do Conte para mais uma temporada, ou se seria viável a volta do Pochettino ou até mesmo de um outro técnico. Cara, o Conte é um treinador que tirou o estilo do Tottenham de jogar anterior, né? E colocou o estilo dele. Então isso leva tempo. Ou você mantém isso para que tenha resultado lá na frente, ou volte àquele estilo que estava dando certo anteriormente aí, né? E principalmente foi equipes que foram para finais de Champions League, né? Chegou muito mais próximo a títulos da Premier League do que hoje, né? Então, assim, cara, eu sou suspeito a falar do Pochettino, eu nunca treinei com ele, nunca treinei com ele, mas, assim, é um cara que realmente mudou ali a maneira do clube, do time de jogar e tudo. E quando se dá certo em uma oportunidade, pode dar certo em outra oportunidade também. Mas isso vai depender muito do que o Tottenham está pensando para o futuro. É uma maneira do Conte jogar, está satisfeito com essa maneira de jogar, né? Se está satisfeito, o clube tem essa paciência de
esperar resultados, né? Porque a gente, querendo ou não, o Conte é vencedor, cara. Querendo ou não, o Conte é vencedor. A gente não pode tirar esse mérito dele. Mas a gente não sabe se o Conte ainda não entendeu se o Conte ele fits, né? Ele encaixa naquilo que é o Tottenham hoje. Essa é a diferença, né? Talvez ele pode ser vencedor numa equipe italiana, talvez ele pode ser vencedor numa equipe diferente, né, do que o Tottenham, mas é muito difícil de entender isso, né? Infelizmente hoje o resultado é que conta, né? Hoje o Tottenham está fazendo o suficiente para obter alguns resultados e talvez faltando alguma coisa para ter resultados como foi nos jogos contra o Milan, né? Foi atuações abaixo da média aí, né? Daquilo que poderia ser, até pela qualidade que tem o elenco, né? Não é um elenco bobo, não é um elenco ruim, né? Hoje se tem o Richarlison lá, o Kane continua fazendo gol, né? Jogadores jovens ainda ali no meio, né? Assim, bons jogadores ainda, né? Que pode muito bem levar o time a um patamar diferente em termos de títulos, né? Mas esses jogadores encaixam no esquema do Conte? É isso que a gente tem que... É sempre a questão, né? Tem que se trazer quando se vai contratar um treinador, tem que ver olha, qual que é a minha, né? Qual que é o meu time? Qual que é o estilo de jogo de cada jogador? Esse treinador encaixa no estilo de jogo desses jogadores? Eles vão conseguir fazer isso, né? Jogar no esquema de 3-5-2, né? Ali, né? Um 3-4-3, né? Então, depende muito daquilo que é o pensamento do clube, né? O Pochettino, eu sempre sou muito fã dele. E o Conte, ele tem falado justamente sobre isso, né? Sobre a paciência que a torcida não está tendo. Ele acha que a torcida deveria ter mais paciência em relação ao trabalho. Ele disse que está avançando. Só que a gente está pressionado justamente pela essa falta de títulos, né? A gente teve o Mourinho também, que é um cara super vencedor. E justamente quando ele chegou na final, acabou sendo demitido. No ano seguinte, agora ano passado, ele foi para Roma e conquistou um título, né? Então, faltou talvez paciência com o Mourinho, ou não. O time vinha jogando mal também, com maus resultados. Acontece novamente a mesma coisa agora com o Conte, né? Além dos maus resultados, que a gente até acredita que aconteça, é natural, né? Ser eliminado de alguma competição. A forma como o time joga é o que tem mais incomodado a torcida nesse momento. E essa questão em relação ao futuro também, que o Conte não se mantém firme na sua posição, se quer continuar no clube, se quer continuar o projeto, se não, tem essa dúvida se o Pochettino pode ser uma boa. Assim, vai muito daquilo que o clube realmente quer. Essa paciência aí que, como você disse, o torcedor não tem mais, né? Até porque está esperando na fila aí por muitos anos. E não é porque não tem capacidade, ou não tem... Com certeza, se o clube hoje fosse aquele mesmo de alguns anos atrás, não tivesse tido o meio de tabela, seria mais que o suficiente e o torcedor não iria cobrar tanto, né? O negócio é o seguinte: quando você mostra que é capaz de fazer, você tem que estar mostrando sempre que é capaz de fazer. Foi isso que o Tottenham fez nos últimos anos. O Tottenham mostrou que é capaz de fazer, que é capaz de chegar lá, né? E chegou muito próximo. Aí quando recua um pouco essa capacidade, aí o torcedor já fica, não, vocês mostraram uma vez que pode fazer, então, por favor, continue fazendo. Mas aí essas decisões de treinador e tudo, talvez seja um diferencial aí para poder alcançar os objetivos que todo mundo sabe que o Tottenham tem potencial. Cara, então, tá aqui o pessoal perguntando, né? O Vitor Hugo, no caso, ele te pergunta, na sua opinião, qual foi a sua melhor atuação pelo Tottenham? Jogo contra o Arsenal, 2-1 em casa, na temporada 2009-2010, quando nós classificamos para a Champions League naquele ano. Eu creio que esse jogo foi marcante porque foi a partir daí que nós tivemos uma sequência de resultados muito bons. Deu um gás para a gente e nós conseguimos o 4º lugar. Eu acho que esse jogo ficou muito marcado. É claro que o jogo de San Siro também ficou muito marcado, o jogo de volta foi muito bom, mas esse ficou marcado porque era um clássico, né? Era um clássico e clássico contra o Arsenal é sempre bom vencer. Perfeito, até complementando, você acha que a sua defesa mais marcante pelo clube também foi contra o Arsenal, ou você destaca ou em outro jogo assim? Cara, tem a falta do Van Persie no meu canto, tem, cara, contra o Manchester, defesa, poxa, o que eu mais fiz no Tottenham foi defesa.
difíceis. Tem uma falta do Giggs também contra o Manchester United em casa, a bola lá na onde a coruja dorme, né? Então, assim, eu fui abençoado de ser um goleiro de grandes defesas. Assim, então, defesas realmente que fizeram a diferença. Mas, com certeza, por ser contra o Arsenal, eu destaco essa aí do Van Persie. Perfeito. E agora o Luiz Fernando, ele pergunta: como você avalia a atual temporada do Tottenham? Acredita que conseguiremos a classificação para a Champions League? Ali, né, tá uma briga bem forte pela quarta vaga, né? Já foi do Newcastle, tá com alguns jogos a menos, mas hoje já empatou com o Nottingham Forest. Também tem o Liverpool ali, que já chegou próximo, mas também tá escorregando um pouquinho. O Tottenham também tá irregular na temporada. Então, como é que você avalia, né, essa temporada? Como é que você tá vendo? Acha que vai acabar ficando com essa última vaga? Temporada do Tottenham, essa temporada abaixo da expectativa, abaixo da média. Mas eu creio numa classificação porque não pode perder uma classificação, com todo respeito ao Newcastle, não pode perder uma classificação para o Newcastle. Teve grande investimento, está tendo grande investimento. E o Liverpool, eu não coloco o Liverpool nessa corrida aí não, apesar de ser um clube fantástico, né? Mas assim, eu vejo o Tottenham com mais força, talvez, para chegar aí nessa quarta posição, que é algo que o torcedor, né, principalmente, espera no mínimo. Beleza. Tiago, tem mais alguma pergunta? Castanha, tem mais alguma pergunta? Então, queria saber do Gomes, né? Até pra galera também que acompanha hoje, deve estar curiosa também. Como que tá o Gomes hoje, né? O que ele faz, o que ele pensa pro futuro, se ele tem pretensões aí de ser treinador, qual a ideia dele aí pro futuro? Cara, eu me preparei para parar uns 4 anos antes de tomar a decisão. Então eu pensei em muita coisa, não me via dentro na beirada ali como treinador, porque eu acho que para ser um bom treinador você tem que fazer bem feito, e para fazer bem feito gasta muito tempo como treinador. Então você tem que viver o clube, você tem que ir lá assistir jogos, mais do que o jogador. Então, assim, eu não me vi aí assim. Talvez na parte de direção, sim, tive um convite do Watford, do PSV também, mas não quis. Eu falei, não, eu quero me preparar primeiro, se isso acontecer, mas não me preparei porque algo que veio no meu coração é poder ajudar atletas a realizar sonhos, né? Realizar sonhos de jogar na Europa, de dar sequência na carreira, né? E hoje, junto com meu último empresário aí dos últimos 10 anos, eu fiz uma parceria e nós estamos tocando a carreira de gerenciamento de atletas aí, graças a Deus com resultados maravilhosos, né? A gente tem alguns atletas interessantes aí, no profissional, né? Nós temos o Elton Silva no Cuiabá, temos o Michel Macedo lá no Ceará, temos o Ademir aqui no Atlético Mineiro, né? Atletas de seleção de base, né? Temos um atleta com potencial muito grande aqui no América Mineiro, que é o Adson, né? Goleiro lá no Flamengo. Eu acho que esse goleiro vai virar. Então, porque, assim, eu quero fazer com esses jogadores aquilo que eu fiz recepcionando os brasileiros na Europa, né? Ajudando mesmo de alguma forma para que eles possam alcançar os objetivos dele. Então, hoje eu estou muito focado, né? Ontem mesmo nós fizemos uma transferência para o Corinthians de um atleta nosso que estava no Novo Hamburgo e tal. Então, assim, está sendo bem, bem bacana, bem corrido, mas com muita vontade de poder ajudar esses atletas a realizar os sonhos deles também, assim como pessoas me ajudaram a realizar meu sonho. Muito bacana, Gomes. Aproveita aí, arruma uns zagueiros bons aí pra gente, né? Faz uns contatos com o Levi aí, arruma uns zagueiros bons aí, né? Vou te falar uma coisa, eu tenho um top demais lá no Flamengo, viu? É top, esse é nível Premier League e Tottenham. Olha aí, Levi, ó, olha aí, ó. Dá um jeito de rejuvenescer o Vertonghen também, não sei, né, que você jogou junto, né? Então, assim, você até falou sobre questão de ser técnico, né? Tem um companheiro seu de Tottenham que tá nessa carreira agora, né? O Scott Parker. Ele que treinou o Fulham, tava no Bruges agora, mas acabou sendo demitido, né? Porque ele sofreu uma goleada pro Benfica na Champions. Você tem acompanhado o trabalho dele? Tem contato com o Parker de alguma forma, desde que ele começou a ser treinador? Sim, eu joguei contra alguns times dele, né? O Fulham, na época, estava na segunda divisão. Quando eu estava no Watford, eu joguei contra
contra o Fulham e assim, na Premier League também. Então, assim, eu acho, pelo trabalho dele, um treinador que tem um potencial muito grande. Ele já era um líder dentro de campo, né? Tanto que foi capitão do West Ham por muito tempo, por muitos anos. Depois foi pro Tottenham lá, era um dos líderes do vestiário. É um cara sensacional que tem assim, um potencial muito grande. A gente espera que as oportunidades dele venham, né? Já teve oportunidade de um clube como o Fulham e está tendo outros aí agora. Creio que tem um grande potencial aí para poder alcançar, né, grandes equipes. Perfeito. Thiago, tem mais alguma? Bom, eu tenho uma pergunta bem rápida, que eu acho que é um bastidor que os torcedores gostam, assim, não relacionado só ao Tottenham, mas a Premier League em geral. Se você pudesse dizer qual foi a maior diferença que você sentiu entre um clube que tem o Tottenham, que dentro da Inglaterra tem uma estatura muito grande, muitos troféus, uma história muito grande, e o Watford, que é um clube que hoje em dia é um clube que ioiô, vai para a Premier League, depois desce, subiu, ficou alguns anos, depois voltou para a Championship. E qual que é a maior diferença entre um clube como o Tottenham, que tinha essa ambição de ganhar títulos e classificar todo ano para a Champions, e o Watford, que quando chegava na Premier tinha pretensão de não, nosso objetivo é ficar. Enquanto eu joguei, o time nunca caiu. Muito pelo contrário, cheguei, o time subiu e nós fomos para a primeira divisão. Mas o patamar entre Tottenham e o Watford é totalmente diferente. O Tottenham não é um time que vai cair. Eu creio que não. É muito difícil. É só se fizer muita bobagem. Até mesmo na época que nós começamos muito mal, na época que eu assinei para o Tottenham, né, tivemos uma sequência de derrotas ali, não era um time para cair, então infelizmente o Watford não conseguiu alcançar esse nível, até porque o investimento do Watford é totalmente diferente do investimento que é o Tottenham hoje, né? A diferença é muito grande, né? Você vê as contratações do Tottenham e do Watford, você vê que o Watford utiliza jogadores final de contrato. Foi dessa forma, não teve custo nenhum para o clube, então vai com salário, o clube consegue fazer, né? Mas agora se for pagar uma transferência para competir com esses grandes clubes é muito complicado. O Watford é um clube sensacional em termos de estrutura, em termos de estádio muito bacana, um centro de treinamento muito bacana, mas ainda está muito distante daquilo que precisa para poder disputar lá em cima, cabeça com cabeça, né? Eu creio que ainda, se não mudar a chave aí, talvez vier algum investimento um pouco maior, algum investidor um pouco maior, vai ficar nessa aí, talvez igual o Norwich, né? O Norwich vai um ano, desce, vai outro ano, desce, né? Nos últimos 4 anos aí com o Watford foi dessa forma, principalmente depois que eu saí de lá, né? Não foi por minha causa, mas depois que eu saí de lá aconteceu isso, eu não sei porquê. Acho que foi por sua causa sim, mas assim, até para finalizar, queria saber, né, com relação ao novo estádio, né, se você já teve a oportunidade de visitar, até porque no dia 14 de maio vai ter um jogo das lendas, né? Então, queria saber, assim, como é que tá até essa preparação para esse jogo. Eu não tinha visto, mas aí eu entrei, né, que eu sigo o Steve Dux, né, que é o roupeiro, né, vamos dizer assim, ele no Instagram, então, é muito legal a conta dele, quem quiser, ó, eu recomendo bastante, ele sempre posta stories antes do jogo, figura. quando ele tá quando o Tottenham é visitante, né, podemos dizer assim. Então, até queria saber, ele foi o intermediário, inclusive, para chamar as lendas do Tottenham, podemos dizer assim, para esse jogo amistoso, porque ele tá postando o vídeo de vocês lá no feed dele, inclusive. Pô, ele parece ser realmente alto astral, né, se dá bem com todo mundo, posta foto com os jogadores que estão no elenco ainda e até que marcaram época no Tottenham. Ele é realmente uma lenda lá no clube, né? Um cara sensacional, ama os brasileiros, tem uma convivência muito boa. Ele é um dos caras que eu mantenho contato direto. E esse jogo só está acontecendo por causa dele. É um jogo é um evento beneficente. Depois da morte do pai dele, ele resolveu fazer esse jogo para as ambulâncias lá, né? Para ajudar na situação das ambulâncias lá e tudo, tal, para contribuir, porque eu acho que o pai dele utilizou esse serviço
né? E assim, foi muito bem cuidado. E ele só está acontecendo por causa dele. Ele é o promotor do evento, né? Então ele que está promovendo o evento, tá com moral pra caramba com todo mundo que ele convida tá. Nós temos um grupo aqui do Watford da minha época, do Tottenham da minha época, e tá aquela galera toda lá, o Robbie Keane, né, o Younes Kaboul, né, o Sandro, a galera toda lá, né, Aaron Lennon, Jermaine Jenas. Então nós estamos aqui num grupo de WhatsApp aqui, e ele que é o chefe, a liderança de lá de todos lá. Então, assim, vai ser muito bacana esse encontro dia 14, porque além de poder reencontrar a galera, a gente vai poder também ter a possibilidade de fazer algo bacana. Perfeito, então, tá com pouca moral, né? Como você falou, para não dizer o contrário, o Steve aí, tá vendo, rapaziada? A galera dos bastidores, para quem gosta, o cara tem força, né? Tá vendo só? Sabe dizer quantos anos de Tottenham ele tem, ô Gomes? Cara, se eu não me engano, é quase 30 anos de Tottenham já. Então é uma história muito bonita. Uma história muito bonita, a história dele lá. Então, rapaziada, ficamos por aqui, tá? Um episódio especial, podemos dizer assim, né? Com o brasileiro que mais marcou época no Tottenham, né? O Gomes, até o momento. Então, claro, tá marcado na história do clube, né? E, obviamente, dos brasileiros, né? Que, querendo ou não, a fábrica do futebol brasileiro exporta, né? Ainda continua sendo a melhor do mundo, né? Na questão de talento técnico, podemos dizer assim. A Europa, obviamente, é mais desenvolvida, né? O centro do futebol, né? O centro econômico, a elite, mas o talento brasileiro continua sendo, assim, na questão de revelação muito grande. Então, vou passar a bola, né, pro nosso presidente, o Diego Castanha, para deixar, né, as considerações finais dele aí e as últimas palavras. Então, agradecer muito o Gomes aí pela se disponibilizar aí para poder conversar um pouco com a gente. Para a gente é muito gratificante, muito importante, né, ter esse reconhecimento, não só do clube, mas como também daqueles que passaram por lá. Então, com certeza é uma coisa que fica também na nossa memória, esse bate-papo aí com eles. E parabenizar ele também pela brilhante carreira que ele teve, né? Pelo Cruzeiro. Eu cheguei até a ver jogos dele também no estádio, mas como torcedor vascaíno, vendo ele lá jogando pelo Cruzeiro. E assim, foi uma carreira incrível, conquistou títulos pelo Cruzeiro, pela seleção brasileira, pelo PSV. Não conquistou pelo Tottenham, mas não é culpa dele, é culpa totalmente nossa. Então, só parabenizar ele pela brilhante carreira que ele teve e agradecer também pela participação e mandar um abraço aqui para a rapaziada que mandou mensagem lá no Instagram: Bernadex, o Thiago, o Vini, o Spurs da Depressão, Vitor Hugo, Dias, o Luiz Fernando e o Thiago Filho, a galera que participou e mandou perguntas. Espero que a gente tenha lido todas aí. Perfeito, é isso. Se o Gomes quiser responder, fica à vontade. Pessoal, maravilha, foi um prazer participar com vocês. Um abraço especial aí, né, o pessoal da Brasil Spurs aí, né, que com certeza é uma comunidade que vai crescer a cada dia mais, porque o clube com certeza vai alcançar outros patamares, né, inclusive com títulos, é o que todos esperam e é o que eu espero também, porque fez parte da minha história, da minha carreira e assim, foram 21 anos, como eu disse, de profissional e cada clube tem um lugar especial no meu coração e com certeza o Tottenham também. Sempre vou estar em Londres e todas as vezes que eu vou em Londres eu procuro rever os amigos lá das antigas, né? Eu tive agora no estádio contra o West Ham, né? Mês passado, se eu não me engano, e assim, a recepção lá foi maravilhosa, de todo mundo, dos seguranças lá da minha época, né? Dos seguranças do estádio, dos seguranças lá do Players Lounge, né? Que é o pessoal que cuida lá das famílias. Então, assim, eu tive a oportunidade de reencontrá-los e é sempre maravilhoso, porque é um clube que ficou na minha história. Obrigado aí a todos vocês pela recepção e espero poder revê-los um dia. Grande abraço, Deus abençoe a todos. Valeu, Gomes. Muito obrigado novamente por ter aceitado o convite, por essa resenha aí. Pô, já tá mais de 1 hora rolando. E agora, para finalizar, vou passar a bola aí pro Thiago, né? Para ele dar as considerações e palavras finais dele. Bom, primeiramente, claro, agradecer ao Gomes por estar aqui participando com a gente. O Tottenham é um clube que está crescendo no Brasil, mas ainda
a gente sente às vezes um pouco de distância por ser um clube de outro país, e ter pessoas do clube vir falar com a gente assim, faz a gente se sentir um pouquinho mais pertinho do clube, mais parte da família do Tottenham, que é um clube que sempre abraça muito bem os torcedores e cria realmente essa união com todo mundo, torcida de todos os países. Então, agradecer ao Gomes por estar aqui, um prazer muito grande falar com um cara que estava lá quando eu comecei a torcer pro clube. O primeiro brasileiro que eu vi jogar lá, o primeiro brasileiro que eu falei assim, esse é do mesmo país que o meu, joga no time que eu torço. Então, uma honra muito grande. Agradecer também ao Castanha e ao Carlos pela oportunidade de estar aqui de mais um podcast do Tottenham. Se Deus quiser participar de novo, se Deus quiser, a gente consegue uma vaguinha na Champions aí nesse finzinho de temporada. É isso então, rapaziada, ficamos por aqui. Um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver nos escutando, tá bom? Fiquem ligados aí nas redes sociais da Brasil Spurs, né? @BrasilSpurs, tanto no Twitter quanto no Instagram. E é isso, né? Um episódio mais que especial para celebrar 20 episódios do podcast da Brasil Spurs e também, né, os 8 anos da nossa torcida aí na terça-feira, dia 21 de março. Então, valeu, tamo junto, aquele abraço e até a próxima!